Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula de matemática do terceiro bimestre. E essa aula vem acompanhada de algumas mudanças no nosso cronograma semanal de estudos, tá? Nossas aulas agora, pessoal, vão ser segundas-feira e quarta-feira, sempre das 9 às 10. Lembrando que agora a aula tem 1 hora de duração, ok? Então a gente vai ter bastante tempo para resolver as atividades juntos, combinado? Então, por favor, peguem a apostila do terceiro bimestre e vamos ao capítulo 7. A gente vai falar no capítulo 7 sobre décimo, centésimo e milésimo. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar números com vírgulas. Lá no primeiro bimestre, a gente estudou todas as operações com números naturais. E agora vocês vão aprender essas operações com números com vírgula, tá bom? E aí vocês precisam entender, assim como tinha unidade, dezena e centena, os números após a vírgula se chama décimo, centésimo e milésimo. Vamos acompanhar aqui o estudo da apostila? Então, olha, estudamos anteriormente que as frações com denominador igual a 10, 100 e 1000 são chamadas de frações na forma decimal ou simplesmente frações decimais. Veja a seguir algumas situações em que elas aparecem. Então, aqui, olha, tem algumas situações do nosso dia a dia, tá? Mas até interessantes para a gente parar para pensar. Imagine um copinho descartável. Você já parou para pensar quanto que pesa um copinho? É uma informação muito pequena, olha. A massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 8 décimos de 1 grama. Então, é muito, praticamente não tem massa, né? Olha, outra curiosidade. O bater das asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. É muito rápido. E a espessura de um fio de cabelo é aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro. Então, olha, observe que quando eu tenho no denominador a base 10, a gente fala décimo. Quando eu tenho 100 no denominador, eu chamo de centésimo. E quando eu tenho 1000 aqui no denominador, eu chamo de milésimo, tá? Então, essas são as palavrinhas novas, tá? Que a gente vai utilizar bastante aqui no terceiro bimestre. E serve para representar medidas. Para facilitar a representação e os cálculos que envolvem frações decimais, podemos escrever um número na forma decimal, conhecida também por número com vírgula, que é mais habitual vocês verem, né, e escutarem as pessoas falarem números com vírgulas. Então, vamos considerar um cubo grande como uma unidade. Então, ó, uma unidade a gente representa como um cubo. Mas e se eu quiser fracionar ele em várias partes, né? Aí a gente vai estar falando dos décimos, centésimos e milésimos. Vamos acompanhar aqui na imagem? Se eu dividir a unidade em 10, 100 ou 1000 partes iguais, cada uma dessas partes corresponderá, né? Então, aqui, olha, esse cubo, se ele é dividido em 10 partes, eu estou falando de 1/10, tá? Aqui em 100 partes iguais e em 1000 partes iguais. Agora, desses 10, por exemplo, se eu quero representar apenas uma parte, vamos relembrar também o conceito de fração, é bom por isso. Então, se eu quero uma parte de um inteiro que foi dividido em 10 partes, eu tenho 1/10, tá? E aqui eu consigo fazer a mesma análise. Por exemplo, uma fração, uma parte dessa de um total de 100 partes, 1 centésimo. E agora, se esse cubo fosse dividido em 1000 partes, né, eu teria 1 milésimo. E agora, acompanhando a tabela, a gente tem algumas informações importantes. A gente tem, olha, os números na forma de fração decimal. E embaixo eu tenho números na forma decimal e não na forma de fração. Observe, olha, que toda vez que eu tenho denominador igual a 10, né, a gente está falando de décimos, ou seja, uma casinha apenas após a vírgula. Quando eu estou falando de um denominador igual a 100, a gente está falando de 1 centésimo. Isso quer dizer que o número vai ter 2 casas após a vírgula. E quando eu estiver me referindo a 1 milésimo, ou seja, denominador igual a 1000, eu vou ter, olha, 3 casas após a vírgula,
tá bom? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? 1/10, 8/10, 1/100. Não é difícil. Lembrando que a primeira casinha é a parte do décimo, a segunda do centésimo e por fim a do milésimo. E para facilitar esse entendimento, vamos acompanhar o quadro de ordens. Verifique, por exemplo, como que eu representei os seguintes números. 547,2. Bem, a parte do inteiro vocês sabem, né? O 7 está na casa das unidades, o 4 na casa das dezenas e o 5 na casa da centena. E o 2, ou seja, o primeiro algarismo após a vírgula, casa do décimo. E se eu fosse representar o número 3,712? Tudo que está à esquerda da vírgula eu sei que é a parte do inteiro, né? Então, casa das unidades, 3. 7, casa dos décimos. 1, casa do centésimo. E 2, casa dos milésimos, tá bom? Você pode ter observado que eu falei 3,712, mas existe outra forma de eu ler esse número. Observe aqui esses tópicos. Por exemplo, eu posso ler da seguinte maneira esse número: 547 inteiros, a parte que está antes da vírgula, e 2 décimos. Ou então você pode ler da forma mais habitual, 547,2, não tem problema. Olha outros exemplos: 13 inteiros e 96 centésimos, ou 13,96, não tem problema. E se o número tiver 3 casas decimais, então eu tenho 3 inteiros e 712 milésimos, ou você pode ler com a vírgula. Dando sequência ao nosso estudo, vamos acompanhar aqui uma representação por meio de figuras do seguinte número, 2,435. A parte do inteiro, ó, representado por essas duas caixinhas. Depois da vírgula, a casa do décimo, 4 partes. A do centésimo e a do milésimo, certo? E também aqui embaixo, olha, eu tenho uma relação às vezes o exercício pode perguntar, faça a decomposição de determinado número. O que vem a ser decompor um número? Ou seja, você vai separar a parte do inteiro da parte decimal. E você pode fazer de diversas maneiras. Olha como foi feito esse exemplo. 2,435. 2 mais. O 4 não está na casa do décimo, então 0,4. O 3 na casa do centésimo, então é a segunda casa após a vírgula. E o 5 está ocupando a casa do milésimo, então você tem que, ó, 1, 2, 3, terceira casa após a vírgula, ok? E está mostrando que a gente também pode decompor um número ou representar na forma de uma fração decimal. Lembra que a gente viu agora há pouco essa relação? Então, olha, 1 casa após a vírgula, base 10. 2 casas após a vírgula, base 100. E 3 casas após a vírgula. Quando eu falo base, na verdade, estou me referindo ao denominador, perdão, tá? Denominador 100. E lembra das frações mistas? Por exemplo, 3,7. Eu posso representar a parte inteira, né, com um número, e a parte decimal eu posso colocar aqui na forma de uma fração, ok? Então, para finalizarmos, olha aqui uma outra relação importante. Se você precisasse representar essa fração aqui na forma decimal, você tinha que encontrar um denominador equivalente a 10, a 100 ou a 1000, certo? Então, a gente ia utilizar o conceito de frações equivalentes lá do segundo bimestre. Então, basta você multiplicar os dois termos, né, numerador e denominador, por um número natural, onde eu tenha como resultante base 10, 100 ou 1000, certo? Se fosse por 10, ó, ou por 1000, na hora que você fosse dividir, minha respostinha final seria a mesma. E foi feita essa análise aqui no segundo exemplo. Eu tinha 11 quartos, precisava encontrar uma fração equivalente, então multipliquei os dois termos por 25. Com isso, eu encontrei um denominador decimal, ok? E
Vamos ver se temos mais algumas coisas a ver antes das atividades. Sim, temos. E aqui está dizendo justamente o que eu falei agora há pouco. Se eu tenho um denominador igual a 10, ó, é um algarismo depois da vírgula. Denominador igual a 100, 2 algarismos depois da vírgula. Talvez a aula tenha ficado um pouco extensa, muita informação nova, mas não se preocupem que a professora está à disposição para tirar as dúvidas e a gente vai praticar, que é o mais importante, a gente vai realizar as atividades propostas. Ok? Ótimo dia de estudos e até a próxima, pessoal!